Alô, pessoal. Vamos falar de pronúncias especiais. E hoje vamos falar sobre esse som aqui. É o som do I, o I curto, em inglês. Adianto que nós utilizamos como base, né, o alfabeto fonético internacional, e esses símbolos são extraídos aí do Cambridge, do Oxford, e também com a ajuda do ChatGPT. Ok? Vamos lá. Geralmente o som do I curto ocorre nas letras E e I. Tá? As letras E e I, que é em inglês I e I, tem o som desse I curto, em algumas vezes. Porém, existem algumas situações onde as vogais A, O e U também têm esse som de I. Então, em alguns momentos, o A vai ter o som de I, o O vai ter o som de I e o U também vai ter o som de I. Ok? Inicialmente na letra O, com som de I curto. É um caso isolado, mas cabe a gente observar. A palavra women, nós vamos ver aqui a transcrição fonética, no inglês britânico e no inglês americano. Aqui nós vamos observar, em amarelo, está a sílaba tônica, que também nos dicionários é marcada por esse pequeno símbolo aqui, acima da, da, da sílaba. E também a divisão silábica em inglês, que é diferente do português, obviamente, com esse pontinho aqui que eu marquei em vermelho. Então, a nossa convenção vai ser essa. A sílaba forte em amarelo, a letra que nós estamos estudando em azul, certo? E nesse caso eu fiz questão de marcar a letra N, porque o som da letra N é um pouco diferente do português. A gente vai utilizar o som do N. É uma letra assim um pouco prolongada. Então a pronúncia correta seria women, men, men. A gente estica um pouquinho, ok? Obviamente, na fala do dia a dia, isso quase não é notado, mas tecnicamente existe essa situação. Então, como nós estamos vendo aqui, é um caso isolado, só vai ocorrer o O com som de I vai ocorrer só nessa palavra, tá? Que é o plural de mulher, né? Que é mulheres. E no singular não acontece esse fenômeno. Então vai ser no singular, é woman, woman, e no plural de mulher, mulheres, em inglês, women. Ok? Como eu disse, é um caso isolado, nós não temos outros casos em inglês do O com som de I. Mas vale a pena aí explicar. Agora, nós vamos ver o som do I curto também ocorre na letra U. Então, nós vamos ter uma letra U com som de I. Né? Incrível, né? A primeira palavra que nós separamos aqui, basicamente são essas que nós vamos mostrar aqui. É a palavra business. É lógico que em amarelo a sílaba forte, a letra U com som de I. E aqui no caso, a letra E com o mesmo som. Mas o que interessa para a gente aqui nesse caso é a letra U com som de I. Então, business, a pronúncia, né? Business, business. Ok? Simples, né? Tranquilo. A outra palavra onde o U tem o som de I, vai ser a palavra busy. Pronúncia bem simples também, dando um destaque, a primeira sílaba é a forte, mas um destaque para o Y, que pronuncia como I, né? Busy, ok? As, os significados estão embaixo. Né? Agora, uma palavra interessante, né, que nós temos similar no português, né, é minute, minute, minute. Sílaba forte é a primeira, a letra U com som de I, e a letra E não é pronunciada. Ok? E é interessante observar que o significado principal é minuto, momento, mínimo, minúsculo, mas também tem, quando a gente quer se referir à ata de uma reunião ou alguma minuta, nós podemos usar o plural, the minutes. Ok? Essa é uma curiosidade. Então, a pronúncia não é minutos, não, é minute, 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 o U com som de I, ok? A pronúncia tecnicamente correta de acordo com os dicionários, tá bom? Vamos lá. Agora, uma situação que ocorre com mais frequência é a pronúncia da letra A com som de I. A letra A com som de I, esse som curto, né? Geralmente em palavras de origem francesa, com terminação AGE, e vai produzir esse som. Nós vamos ver aqui. Então, terminação AGE, vai pronunciar esse som, it, it. O A tem som de I, o G tem som de G, G, e o E não é pronunciado nessa combinação. Nos exemplos, a gente vai poder definir certinho. Vamos lá. A primeira palavra, tá? Nós estamos vendo aí o significado, average, 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 ok? Sílaba. Eu quero adiantar que nessas combinações com a GE no final, 99% das sílabas vão ser
as tônicas vão ser as primeiras. Então, nós vamos ver sempre a primeira sílaba, quase sempre, né? A primeira sílaba como a sílaba tônica. Então, a pronúncia correta, ela no inglês americano e no inglês britânico é a mesma, né? Average. Aqui tem uma pequena diferença de transcrição fonética, mas isso é questão de dicionário, não tem problema. O que nós vamos colocar aqui é average, average, ok? Que é a média, né? O médio, tá? A segunda, todo mundo, né? Pelo menos quem vai viajar conhece, é a palavra baggage, baggage, que é a bagagem, né? Muito tranquilo, baggage, ok? A terceira, cabbage, cabbage. Lembrando, primeira sílaba forte, o A com som de I e a letra E não é pronunciada. Cabbage, que é o nosso repolho, o nosso repolho, né? A terceira, a próxima palavra é garbage, garbage. É a situação do lixo no inglês americano, no inglês britânico eles usam rubbish, rubbish, mas nesse caso aqui, nós estamos estudando aqui essa questão da combinação final. Letra A, a gente sempre lembrando, com som de I. Palavras de origem francesa terminadas com AGE, nós vamos adotar sistematicamente o som de I. Então, a sílaba forte é a primeira, né, quase como sempre, e a, a com a pronúncia de I. Aqui eu marquei o R em vermelho, até para mostrar que no inglês britânico, é, antes de vogal, o R não é pronunciado, eles pronunciam aqui, olha. E um detalhe também, tem dois pontinhos que caracterizam a sílaba prolongada. Então, como que o inglês britânico é pronunciado? Garbage, 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 ok? Dá um Azinho mais longo um pouco. E no inglês americano, não, garbage, ok? Muito fácil, né? Tranquilo. Vamos continuando. Uma palavrinha também aqui. Preferi colocar as principais palavras, tá? É, heritage, 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 o A com som de I, tá? Aqui nós temos um I com o mesmo som também, né? Mas tudo bem, aqui já é normal. E a letra E com o som normal dela. Heritage, heritage. Aqui nós vimos aqui um pequeno símbolo debaixo do T, que caracteriza o flat T no inglês americano. Esse T, então, vai ter um som de D. Heritage, heritage. D ou R, heritage. Ok? Aí cabe um estudo mais detalhado sobre essa pronúncia. Mas, tecnicamente, é heritage. Heritage. Ok? Significa patrimônio. Essa também é uma palavra que nós pronunciamos e a maioria não conhece, né? Não é language, é language, 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 ok? Muito claro aqui, né? O U bem pronunciado com o som da letra W aqui. Então, language, primeira sílaba, como eu sempre digo, que é a mais forte. Letra E, repetindo, não é pronunciada, ok? Outra palavra, né, que é o casamento, é uma palavra do dia a dia que a gente tem que estar ciente, é marriage, marriage, lá, sempre marcando o A com som de I nesses casos, tá? Palavras em inglês, mas de origem francesa, latim francesa. Marriage, ok? Marriage. Pô, isso, casamento, né? Outra palavra também muito usada e que muita gente pronuncia, né? Não corretamente, né? Então, tecnicamente é essa pronúncia, message, message. Primeira sílaba forte, o A com som de I, o E não é pronunciado. Outra palavra, já fiz um vídeo sobre ela, mas a gente sempre cabe lembrar, é mortgage. No inglês britânico não pronunciamos o R, né? Está antes do T aqui, então é mortgage. Mortgage, mortgage, nó prolongado, né? E no inglês britânico, mortgage, mortgage, A com som de I, ok? Que é a nossa hipoteca, né? Uma coisa interessante é o pacote, né? Package. Package também significa embalar as malas, né? Package, package, package. Ok? Som de A com som de I, né, gente? Sem esquecer. Outra palavra também que é bastante, né, conhecida é passage, passage, passage. Com som de I, é não pronunciado. Lembrando, né? Geralmente é passagem, canal, via. E temos que lembrar também que, nesse caso, a gente não usa como passagem de ônibus, de trem, ou a gente vai usar, no caso de passagem de ônibus de trem, a gente vai usar a palavra ticket, ok? Ticket, não passagem, ok?
Nesse caso, então, vamos repetir: passage, passage. Outra palavra, essa eu fiz questão de marcar em azul, não deixei em amarelo, porque aqui nesse caso é a penúltima, é a segunda sílaba, né? Só para dessa relação aqui, somente essa que vai ter ao invés da primeira, vai ter a segunda sílaba. No inglês britânico, o R não é pronunciado, então desculpa, percentage. E no inglês americano, percentage. Aqui podem colocar um D aqui que funciona bem. Percentage, que é a porcentagem, né? A palavra mais complicada um pouco, né? Precisa de mais treino para poder falar. É interessante, gente, que todos repitam, né? Então vão ao dicionário para treinar. Aqui, nossa salsicha, né? A gente tem que, né? É, é, praticar, porque quando você for para os Estados Unidos, Canadá, você está sempre usando essa palavra cachorro-quente. Né? Então, a palavra, a pronúncia correta é sausage, sausage, sausage. Esse U não é pronunciado, mas ele faz a combinação com o A, dando um som quase que de O, sausage, sausage, sausage. Aqui tem uma transcrição um pouquinho diferente, mas na verdade é só um som um pouquinho mais curto e aqui um som um pouquinho mais longo. Então, no inglês britânico, sausage, sausage, e no inglês americano, sausage. Ok? Então, lembrando, salsicha, né? É, sausage, sausage, sausage. Primeira sílaba, a sílaba tônica. Letra E, pronunciada. Então, usage, usage, usage. Aqui nós temos, né, duas pronúncias, né, o S com som de S, mas alguns dicionários também trazem o S com som de Z. Então nós vamos falar das duas formas. A primeira forma é usage, usage, é o S com som de C. E aqui o S com som de Z, use it, ok? Acho que as duas são corretas, né? Tem que ver aí na hora de falar qual que você se adapta melhor. Então vamos repetir. No inglês britânico e no americano, as pronúncias são iguais. Então, com som de C, som de S, né, com som de C, usage, usage, usage. E com som de Z, use it. Ok? Uma palavra também bastante usada, nós temos que estar cientes, saber, né, é a palavra village, village, village. Trazendo aqui de novo, letra E não pronunciada, né? Village. Ela é rigorosamente igual à pronúncia, tanto no inglês britânico como no inglês americano. Uma coisa interessante também, para encerrar, é a palavra que não está naquele padrão do AGE, mas é a palavra orange. Orange. A gente não treina essa pronúncia, né? O A aqui não é orange, é orange. Olha, interessante, né? Isso aqui muita gente aprende, né? Muita gente aprende errado aí quando está pronunciando. A pronúncia tecnicamente correta é orange. Aqui tem uma pequena diferença de transcrição fonética, mas apenas um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais fechado, mas tecnicamente não tem problema. Questão de sotaque mesmo. Então, orange, orange. O que interessa aqui é o A com som de I, que creio que pouca gente sabia disso aí, ok? Então, damos por encerrado. Muito obrigado.